Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Felipe Souza, a pessoa que está por trás aqui do Projeto Amanita, e também sou idealizador e diretor do primeiro programa de rádio do Brasil a tratar especificadamente das pautas LGBTs e suas interseccionalidades. E como eu já prestei algumas consultorias sobre podcasts para programa de rádio, eu decidi fazer uma série de 3 vídeos explicando desde a concepção da ideia da proposta do podcast até a fase de finalização e distribuição. Tudo isso pensando numa produção de baixo orçamento, baixo custo. Então, para começar, qual a diferença entre programa de rádio e um podcast? Essa é uma dúvida muito comum toda vez que o pessoal vem conversar comigo sobre podcast, sobre rádio, que ela surge porque são produtos sonoros que parecem ser a mesma coisa, mas não são. A principal diferença entre um podcast e um programa de rádio é a plataforma na qual ele será veiculado. Ou seja, um programa de rádio ele vai ser veiculado na rádio, enquanto o podcast ele vai ser veiculado em serviços de streaming na internet. Aí pode surgir a pergunta, se eu pegar o meu programa de rádio e colocar na internet, ele vira um podcast? E a resposta é depende. Depende porque quando a gente fala de diferentes plataformas, a gente está falando de diferentes linguagens e narrativas que serão construídas nessas plataformas. Por exemplo, quando a gente pega um texto que é feito para jornal, material impresso, e lê esse mesmo texto no rádio, ele não funciona, porque ele fica tedioso, fica, enfim, sem ritmo, sem timing. São produções diferentes que exigem linguagens diferentes. Agora, se você pensar desde a concepção do seu programa de rádio para que ele se adapte à linguagem da internet também, aí ele pode sim ser considerado um podcast quando for posto na internet. Um bom exemplo disso é o LGBT no Ar, que é um produto que desde o começo foi pensado de forma transmídia para se adaptar às diferentes plataformas. Para conferir um pouco disso, é só seguir lá no @LGBT no Ar no Instagram, que vocês podem ver um pouco de como a gente construiu isso. A gente disponibiliza tanto o programa que foi para o rádio, quanto também no Spotify, Deezer, enfim, iTunes, etc. O produto podcast, vocês vão ver que são produtos diferentes para poder adaptar a linguagem de cada plataforma. Agora que eu já sei o que é um podcast, o que é que eu tenho que ter em mente para começar a pensar meu produto? O primeiro passo é pensar na intenção e no objetivo do seu produto. O que eu quero falar? Qual o meu objetivo comunicacional que eu quero atingir com esse meu produto? É muito importante que a identidade subjetiva do seu produto esteja muito clara para você. O que você quer com esse produto. Porque se ela estiver muito clara para você, ela também vai ser bem clara para quem está ouvindo ele. E dessa forma você vai começar a criar vínculos mais fortes com seu ouvinte. Por isso que é sempre bom entender a linha narrativa do seu produto, para você poder se aperfeiçoar, enfim, poder falar com mais propriedade sobre aquilo que você quer falar. O segundo passo é pensar no seu público-alvo. Pensar minuciosamente sobre que público-alvo você quer atingir. Limitar as características do seu público-alvo vão tornar cada vez mais o seu produto competitivo. Porque quando a gente limita o nosso público-alvo, a gente tem na cabeça quem é que eu quero falar, a gente consegue trabalhar narrativa, trabalhar identidade visual, identidade sonora, enfim, trabalhar a nossa linguagem para que a gente consiga atingir de forma mais eficaz esse público-alvo. A gente tem que evitar ser preguiçoso quando quer traçar público-alvo, porque acaba que quando a gente quer falar para todo mundo, a gente acaba não falando para ninguém. Quando a gente traça o público-alvo, a próxima etapa é pensar a linguagem do podcast. O primeiro passo para produzir e começar a pensar a linguagem do seu podcast é conhecer outros produtos que se assemelhem, outros produtos de sucesso, que se assemelhem com a sua proposta. Consumir esses produtos e acabar aprendendo a linguagem que eles usam, a forma que eles falam, enfim, como eles se comunicam, é muito importante, mas não é o principal. Muito mais importante do que produzir mais do mesmo, repetir linguagens, repetir narrativas, repetir formatos, é imprimir a sua identidade dentro desses produtos. É mostrar quem você é dentro do seu produto, adaptando essa linguagem mainstream que já foi criada. Se você fizer isso com muita eficácia, aí sim você vai acabar conquistando público, pessoas que se identifiquem com você, enfim, que vejam em você verdade, né? Se você assistiu o Paul, eu acho que você vai entender isso que eu quero falar quando a gente pensa que o Paul tem uma fala bem específica, ela fala toda a temporada, que é mostre vulnerabilidade, mostre quem você é, eu não consigo enxergar você. É isso, é porque as drags acabam querendo se prender dentro de uma caixa, repetir padrões que já foram feitos no programa, assim, mostrar um perfeccionismo e acaba não mostrando o ser humano por trás, quem ela é por trás daquela winner de challenge.
Então, mostre vulnerabilidade, falem como vocês falam no dia a dia, enfim. Mostrem quem você é, mas trabalhando para que seu produto fique cada vez mais profissional. Outros pontos importantes que a gente tem que pensar nesse processo de produção do podcast, de pensar no podcast, tanto o formato quanto a periodicidade dele. Quanto tempo vai durar o podcast, se vai ter BG, se vai ter quadro, se vai ser uma pessoa só na locução, se vão ser duas, se vai ser entrevista, se vai ter vinheta, enfim. Quantos minutos vão ter o podcast, meia hora, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 hora. Enfim, pensar esse formato baseado principalmente nessas leituras anteriores que a gente fez, conhecendo os podcasts, e também nosso público-alvo e também nosso objetivo. Tudo isso que a gente pensa, que eu falei antes de falar do formato, tem que servir para poder pensar esse formato. Quanto mais a gente trabalha esse formato, mais forte fica a identidade do nosso podcast. Um formato bem trabalhado acaba construindo, conquistando mais público. Por quê? Porque ninguém cria uma afeição, ninguém cria um vínculo com um produto que muda toda semana. Mas também a gente não quer ouvir o mesmo podcast toda semana. A gente quer que tenha novos temas, novas maneiras de debater, mas a gente quer se identificar, quer ouvir aquele produto e saber que aquele produto tem uma identidade própria, tem um formato estabelecido. Um exemplo interessante, quando eu quero falar de um formato que já tem um vínculo forte com o público, é aquela vinheta do Plantão da Globo. Quando começa a musiquinha, a gente já sabe instantaneamente, desde criança, que vai vir uma notícia importante a seguir. Essa sensação que o público tem que ter com o nosso produto. A certeza de que quando começa a nossa vinheta, começa o nosso podcast, algo vai ser debatido, que ele já vai esperar alguma coisa do nosso formato. Ele tem que ter surpresa, mas não pode perder o vínculo, a confiabilidade. É como se a gente, eu pedi uma pizza, eu quero que a pizza seja gostosa, quando eu chego em casa, abro a caixa e vem uma lasanha. Aí, a partir de um formato bem trabalhado, a gente pode pensar já na periodicidade do nosso produto. Enfim, eu vou ter noção de quanto trabalho prático eu vou precisar doar naquele processo. E a partir disso, como eu estou falando de uma produção caseira, de 1 ou 2 pessoas, de baixo custo, eu vou saber quanto tempo eu vou poder dedicar àquele produto. A partir disso, eu vou saber se eu vou ter fôlego para fazer um podcast diário, semanal, quinzenal, mensal, enfim. De acordo com a sua realidade, você vai poder adaptar qual o período, qual a periodicidade do seu podcast. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu queria falar que é muito importante pensar também a identidade visual e também a identidade sonora do meu produto. Aí vocês podem me perguntar, mas é importante pensar a identidade visual de um podcast, que é um produto sonoro? A resposta é que é importantíssimo. Porque a partir dessa identidade visual, em rede social, enfim, na capa do podcast, que vai estar disponível lá quando o pessoal for fazer busca no serviço de stream, que as pessoas vão ter o primeiro contato com o seu produto. Então, essa identidade ela tem que dialogar com o seu público, tem que dialogar com a identidade sonora, que eu vou explicar o que é a identidade sonora a seguir, tem que dialogar com a sua linguagem, enfim, e também tem que ser uma identidade visual clara, mas que você vá trabalhar para que fique, que seja uma identidade visual que case com o seu produto e que a partir dela chame cada vez mais pessoas para poder acessar o seu conteúdo. Tá, mas o que peste é a identidade auditiva, a identidade sonora do meu produto. A identidade sonora é a vinheta que eu vou usar, é o BG que eu vou usar, é a entonação da minha voz, é o jeito que eu vou falar, enfim, a forma que eu termino o meu programa, que eu começo o meu produto, enfim, as pausas, se eu vou ter pausa, se eu vou ter bloco, como é que eu vou encaixar os blocos, enfim, tudo isso vai criando uma identidade sonora do seu produto e vai tornando o produto cada vez mais profissional. Então, apesar de eu não ter tanta afinidade com a câmera, eu sou uma pessoa mais de bastidores, mas como é uma coisa que que sempre me pergunta, eu também queria ajudar algumas pessoas, que eu vejo que tem muita gente que fala comigo sobre quero fazer um podcast, como é que faz o podcast, enfim. Aí eu decidi começar a gravar esses 3 vídeos, foquem no conteúdo, que é muito importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou fazer sobre equipamentos de baixo custo que eu uso aqui em casa para poder produzir meu podcast, produzir esse vídeo também que eu estou mostrando para vocês. E o outro vídeo eu quero falar tanto de finalização, também como distribuição e acho também um pouco de roteiro do podcast. Qual site eu uso, como é que eu vou colocar ele no Spotify, como eu vou colocar ele no Deezer, tem como eu monetizar meu podcast? Enfim, responder essas perguntas no próximo vídeo, que eu acho que semana que vem eu estou postando.
E se você gostou, eu não vou pedir like, nada disso, mas eu quero que você compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ser útil. Então é isso, um cheiro pra todo mundo. Me sigam no Instagram, que é o @manita, @4M4N1T4. Eu vou colocar aqui embaixo. É isso, um cheiro pra todo mundo novamente. Tchau.